Olá, galera das segundas séries do ensino médio, Colégio Santa Rita. Um abraço a todos. Aqui é o professor Cláudio Roberto, professor de História. Vamos aqui dar continuidade às nossas videoaulas. Essa que já é a videoaula de número 7. Vamos dar continuidade à nossa temática. Forte abraço a todos. E vamos dar continuidade ao conteúdo ministrado, dando sequência às videoaulas anteriores, cujo conteúdo Segundo Reinado. Estamos trabalhando esse longo segundo reinado. Foram 49 anos de governo e, portanto, muitos eventos, muitos fatos aconteceram durante o segundo reinado. Restando aí falar da política externa, sobretudo das intervenções militares que aconteceram nesse período, intervenções militares brasileiras nas regiões platinas, e na próxima aula, para encerrarmos na aula de número 8, vamos falar da decadência, do fim da monarquia com a proclamação da nossa República Brasileira. Mas vamos aqui falar continuando o longo segundo reinado, né? Gosto sempre de lembrar que o brasileiro, naquela oportunidade, naquela época, viu um imperador envelhecer no poder. E vamos falar dessa política externa do segundo reinado. Para nós compreendermos essas intervenções militares que aconteceram, intervenções militares brasileiras na região da Bacia Platina, que aconteceram durante o segundo reinado, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Vejamos aqui. A causa geral, que fatores, que motivação geral levou o governo brasileiro a fazer gastos militares, investidas na região do Prata, nos países banhados pela Bacia Platina? Vamos aqui entender a Bacia Platina. A Bacia Platina, ou Bacia do Rio da Prata, é formada pelos seguintes rios. Nós temos o Rio Paraguai. O Rio Paraguai, o grande Rio Paraguai. O Rio Paraguai, ele nasce no Brasil, ele nasce no Mato Grosso. Ele divide o Brasil do Paraguai, ele corta o Paraguai ao meio, divide o Paraguai da Argentina, corta todo o território argentino e deságua no estuário da Prata. Nós temos o Rio Paraná, que também nasce em território brasileiro. O Rio Paraná, que nasce ali na fronteira de Minas com São Paulo, e que divide o Paraná do Mato Grosso, que divide o Brasil do Paraguai, que divide o Paraguai da Argentina e que deságua no Rio Paraguai. E nós temos o Rio Uruguai, que nasce ali na divisa, no território brasileiro, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O Rio Uruguai, que divide o Brasil, o Rio Grande do Sul da Argentina, e que divide o Uruguai da Argentina e que deságua no estuário do Prata. Esses são os principais rios que formam a bacia do Paraguai. Todos esses navios, todos esses rios são navegáveis. Numa época em que a navegação fluvial era bastante utilizada para o transporte de cargas. E todos esses países que fazem parte da bacia do Paraguai, são banhados por esses rios, todos esses países tinham interesse em ter livre acesso a essa bacia para utilizar no escoamento de suas produções. O Brasil tinha interesse em escoar produtos do Mato Grosso pelo Rio da Prata. A Argentina tinha interesse em transportar seus produtos do interior até o Rio da Prata, chegar ao Atlântico. O Uruguai também se utilizava, e o Uruguai bem envolvido com o Rio da Prata. E o país mais interessado em ter livre circulação no estuário, na região da Bacia Platina, era o Paraguai. Pelo fato do Paraguai não fazer qualquer fronteira com o mar, e a necessidade de ter uma saída para o mar para transportar seus produtos somente pelo Rio Paraguai. Então, todos esses países eles tinham interesse. Por isso, portanto, havia intervenções. Já no primeiro reinado, o Brasil
lutou, combateu a Argentina na chamada Guerra da Cisplatina, aquela guerra que ocorreu entre os anos de 1825 a 1828, em que o Brasil e a Argentina disputavam o atual território do Uruguai. Disputavam porque o interesse de ter controle sobre esse território era ter um forte controle no estuário do Prata. Portanto, o Brasil e a Argentina entraram naquele choque ainda no primeiro reinado. Foi a primeira grande intervenção brasileira nessa região latina, foi naquela guerra que culminou a guerra. O resultado final foi que o Brasil e a Argentina acabaram por fazer um acordo e ambos os países renunciavam ao Uruguai, local esse que acabou alcançando a sua independência com o nome de República Oriental do Uruguai. Após a independência do Uruguai, dois partidos políticos, dois grupos políticos se formaram no Uruguai e se degladiavam pelo poder. Os grandes charqueadores do Uruguai fundaram o Partido Branco e os comerciantes fundaram o Partido Colorado. Esses dois partidos, em confronto pelo poder, também com as intervenções externas. Em duas situações, no ano de 1850 e no ano de 1864, o Brasil enviou tropas para o Uruguai em favor do Partido Colorado. Com certeza, os colorados no poder facilitariam os negócios do Brasil no estuário da Prata, no Uruguai. A primeira intervenção brasileira foi entre os anos de 1850 e 1852, onde o Brasil enviou tropas para afastar o Uribe do poder, do Partido Branco, que era apoiado por Rosas da Argentina, onde o Brasil também envia tropas para derrubar Rosas da Argentina. A segunda intervenção militar brasileira foi no ano de 1864, onde o governo envia mais uma vez tropas para combater a Aguirre do Partido Branco. Aguirre que tinha apoio do Paraguai. Nessas duas situações, o Partido Colorado saiu vitorioso, portanto o Brasil alcançou nessas duas intervenções seus objetivos. Agora, o maior conflito, a maior intervenção militar brasileira nessa região foi a Grande Guerra do Paraguai. Talvez o maior conflito internacional enfrentado pelo Brasil diretamente, assumindo uma dianteira. Foi nessa Grande Guerra que aconteceu entre os anos de final de 1864, a partir de novembro, e durou até 1870. Portanto, mais de 5 anos de confronto. Quase 6 anos de conflito, de guerra. Vamos aqui explicar as razões gerais e mais específicas dessa guerra. O estopim. Uma guerra que colocou os irmãos da América Latina em choque. Com a intervenção imperialista estrangeira inglesa, os ingleses, interessados cada vez mais em ter maior controle econômico na América do Sul, patrocinou uma guerra em que colocou irmãos contra irmãos. Foi a Grande Guerra do Paraguai. Uma guerra que foi desastrosa para o Paraguai, com um saldo de quase 80% de sua população sair morta dessa guerra. Foi morta nessa guerra. Mortalidade de quase 80% da população do Paraguai na guerra, na Grande Guerra do Paraguai. Vamos então explicar as razões, os fatos mais importantes e os resultados finais dessa longa Guerra do Paraguai. Durou de 1864, a partir de 12 de novembro, que foi o estupim da guerra de 1864 até o ano de 1870. Eu diria que a Guerra do Paraguai vai acabar se tornando um divisor de águas no segundo reinado. Muitos costumam dividir o segundo reinado em dois momentos, o antes e o depois da Guerra do Paraguai. Porque depois da Guerra do Paraguai foram acontecendo alguns eventos, alguns fatos que iria colocar em crise o Império, afastando as bases de sustentação, tornando-se a queda da monarquia no Brasil inevitável. Então a guerra trouxe também esse resultado político para o Brasil. Para entendermos a Guerra do Paraguai, faz-se necessário
estudarmos aí um pouco da história da independência do Paraguai. O Paraguai alcançou a sua independência. A independência foi declarada no ano de 1811 e conquistada efetivamente no ano de 1813, com o fim da Guerra da Independência. E, portanto, alcança a independência, sendo seu principal líder do movimento pró-independência, membro da família da elite crioula do Paraguai, isto é, descendente de espanhol, mas nascido no Paraguai. O nome dele é Gaspar Francia, muito bem retratado nessa imagem, Gaspar Francia, ladeado ali pela bandeira do Paraguai, nas cores em vermelho, branco e azul, que simboliza a influência que a independência do Paraguai teve nos movimentos liberais da Europa, sobretudo da Revolução Francesa, a inspiração liberal iluminista. Mas um detalhe que nós observamos, esse é um mapa que retrata a independência dos países da América Latina, com seus respectivos limites geográficos da época. Se nós observarmos aqui, na época, o Paraguai era o único país da América do Sul que não tinha qualquer fronteira com o mar, na época, no início do século XIX. Isolado por fronteiras terrestres. Isso traria um grande obstáculo para o desenvolvimento do Paraguai. Sabemos que o mar é a porta para o mundo, é a partir do litoral e, portanto, das regiões portuárias, onde acontece o comércio internacional. Os países precisam importar aquilo que eles não produzem e exportar aquilo que eles produzem em excesso. Portanto, é preciso ter um litoral. O Brasil, se você observar no mapa, um país bastante privilegiado, por ter aproximadamente 7.000 quilômetros de litoral. Esse problema nós não temos no Brasil. Do Oiapoque ao Chuí, 7.000 quilômetros de litoral. O que o Paraguai não tinha, 1 metro de litoral. Esse isolamento do Paraguai, no âmbito territorial, levaria os primeiros presidentes, a começar do Gaspar Francia, procurar desenvolver o Paraguai economicamente com uma autossuficiência sem precisar do plano internacional. Os 3 primeiros presidentes do Paraguai, Gaspar Francia, o grande líder da independência, que governou de 1803 a 1844, o Carlos Solano Lopes, que governou de 1844 a 1862, e o filho de Carlos Solano Lopes, o Francisco Solano Lopes, de 1862 a 1870. Portanto, esses foram os 3 primeiros governos do Paraguai após a sua independência. Gaspar Francia iniciou um projeto em dar ao Paraguai um desenvolvimento autossuficiente, sem necessariamente precisar do plano internacional. Na questão comercial. Era preciso estruturar, preparar o Paraguai a produzir tudo aquilo que ia consumir. Era preciso, portanto, investir em educação, investir nas atividades econômicas, melhorar a agricultura, ampliar as áreas agrícolas, drenar pântanos, abrir linhas de créditos para financiamento da atividade econômica, e não só agrícola, industrial. Era preciso formar técnicos capazes de desenvolver com plenitude a atividade industrial. Por isso, fortes investimentos. Os governos enviavam para a Europa estudantes com o intuito de estudar tecnologia. Era preciso fazer reforma agrária, com a intenção de transformar os latifúndios improdutivos em minifúndios produtivos, investir em educação, e assim o Gaspar Francia iniciou tal projeto. Projeto esse que iria trazer frutos a longo prazo.
Projeto esse mantido pelo Carlos Solano Lopes e foi dado continuidade pelo Solano Lopes, o Francisco Solano Lopes, que foi quem colheu as vantagens desse projeto iniciado lá atrás. Foi o Francisco Solano Lopes. Portanto, durante o governo de Francisco Solano Lopes, que governou entre os anos de 1827 a 1870, se você observar, ou melhor, governou entre os anos de 1862 a 1870, fazendo uma correção, o governo de Francisco Solano Lopes teve uma economia bastante avançada, um desenvolvimento econômico autossuficiente, um desenvolvimento agrícola e manufatureiro, um eficiente sistema de educação pública, uma ampla modernização no sistema de transporte e comunicação. Francisco Solano Lopes conseguiu, Francisco Solano Lopes governou de 1862 a 1870, conseguiu governar um Paraguai que era considerado um diferencial na América do Sul. Não devia um centavo à Inglaterra, produzia tudo aquilo que consumia e o projeto de Solano Lopes era encontrar uma saída para o mar. Era fazer com que o Paraguai tivesse acesso ao Oceano Atlântico para então poder escoar a sua produção para o plano internacional. Exportar, veja bem. Enquanto o Brasil importava até alfinete da Inglaterra, enquanto o Brasil tinha uma forte dependência econômica em relação à Inglaterra, e não somente o Brasil, mas a grande maioria dos países da América do Sul, o Paraguai era um diferencial. E justamente vai ser isso que vai levar à guerra. O projeto de Solano Lopes, que vai ter interesses em dominar territorialmente os vastos territórios da Bacia Platina, para a partir do domínio desses territórios ter uma saída para o mar. Então nós podemos questionar quais os fatores, de maneira bem geral, que iriam levar à Grande Guerra do Paraguai. Primeiro, as disputas. A disputa que passou a ocorrer entre os países em conflito, beligerantes, Paraguai, Uruguai, Argentina, os países banhados, e o Brasil banhado pela Bacia do Prata. Então, o controle dessa bacia, esses países, cada um deles tinham seus objetivos, seus interesses sobre esses territórios banhados por essa bacia platina para ter melhor acesso ao mar. E é claro, Solano Lopes vai fazer do Paraguai uma máquina de guerra. Tinha a maior fábrica de pólvora da América Latina. Solano Lopes preparou o Paraguai para essa guerra, porque a intenção do Solano Lopes era encontrar uma saída para o mar, já que o Paraguai, se você observar por esse mapa, o Paraguai não tinha fronteira marítima. A ideia era obter uma saída, e a saída era dominar essa imensa bacia. Mas para dominar essa imensa bacia era preciso anexar esses territórios do Brasil, territórios da Argentina, do Uruguai, e assim ter acesso ao mar. Por isso, Solano Lopes vai começar a colocar este seu grande objetivo, que até então estava apenas no projeto, vai começar a colocar esse projeto em prática. Então vai ser uma causa geral da guerra, esse expansionismo militar territorial do Paraguai na região platina. E também a interferência estrangeira, internacional, da Inglaterra, que queria também ter controle econômico sobre o Paraguai e não tinha. O Paraguai incomodava. O Paraguai para os ingleses, o Paraguai era um péssimo exemplo. Poderia servir de referência para que outros países pudessem também copiar esse modelo autossustentável. Então, o interesse inglês em impedir esse desenvolvimento do Paraguai também foi um motivo que levou à Grande Guerra do Paraguai. Conflito esse que colocou em lados opostos Brasil, Argentina e Uruguai
contra o Paraguai, sendo que a tríplice aliança formada por esses três países passaram até apoio, a tríplice passou até apoio financeiro da Inglaterra. Qual a causa imediata? É óbvio que o presidente Solano Lopes, do Paraguai, já estava se preparando para essa guerra. O Paraguai era um país desenvolvido, tinha ferrovias já, grandes ferrovias, um eficiente sistema de educação pública, indústrias, uma grande agricultura. E o projeto de Solano Lopes ela atingiu o mar. No dia 12 de novembro de 1864, um navio brasileiro chamado uma pequena embarcação chamada Marquês de Olinda, que transportava o governador do Mato Grosso, junto com alguns assessores, essa embarcação, de forma involuntária, acabou por adentrar o território paraguaio, no Rio Paraguai, sendo visto pelo exército paraguaio, que aprisionou esse navio, alegando que eles tinham invadido o território paraguaio. E o presidente Solano Lopes utilizou esse episódio para declarar guerra ao Brasil. Portanto, essa seria a causa imediata dessa guerra. O Paraguai declara guerra ao Brasil, declara guerra à Argentina e declara guerra ao Uruguai. Nós podemos dividir essa grande guerra do Paraguai em duas grandes fases. A primeira fase foi o rápido avanço paraguaio. Se observarmos por esse mapa, nessas setas de uma coloração mais avermelhada, ou mais alaranjada aqui, observem o avanço paraguaio. Enviou uma expedição para invadir o território brasileiro, Mato Grosso. O Paraguai enviou uma expedição para invadir a Argentina e enviou uma outra expedição em direção ao Rio Grande do Sul e Uruguai. Essa é a primeira fase da guerra, o rápido avanço paraguaio. Numa tentativa frustrante e desastrosa, o Brasil tentou expulsar os paraguaios do território do Mato Grosso, com o envio de uma expedição que nós chamamos de contraofensiva brasileira, com essa seta na cor azul. Observem que é a expedição brasileira, partindo principalmente das grandes cidades, sobretudo da capital, marchando a pé. Essa marcha dessas tropas brasileiras, quando chegaram nessas regiões pantanosas do Mato Grosso, encontraram eles alguns obstáculos, sobretudo a questão da malária e acometido de outras doenças, assim como a malária. Os soldados brasileiros começaram a morrer em grande quantidade, o que iria enfraquecer essa expedição e favoreceria o Paraguai nessa investida nesses territórios. Esse episódio ficou conhecido como uma fracassada retirada de Laguna, porque a retirada foi justamente em torno da cidade de Laguna, no Paraguai, e o seu regresso. E a grande ofensiva contra a ofensiva aliada. Diante desse fracasso do Brasil, nessa contraofensiva brasileira, a Inglaterra então vai entrar em cena no combate, no conflito. Os ingleses vão oferecer ao Brasil, à Argentina e ao Uruguai apoio financeiro para que essa tríplice pudesse se unir, formar uma tríplice aliança. Os ingleses entrariam com navios de guerra, com armamentos pesados e com recursos para financiar, e esses países entrariam com suporte militar, com a armada, com seus exércitos, para uma grande ofensiva aliada. E o projeto inglês era que a tríplice aliança, ao adentrar em territórios paraguaios, deveriam destruir as estruturas
econômicas e políticas do Paraguai. E assim, pelo Rio Paraguai, vem a investida da Tríplice Aliança, que vai avançar também pelo Rio Grande do Sul, com destino ao Paraguai, fazendo a tropa recuar. Dentre tantas batalhas, podemos lembrar a grande batalha naval de Riachuelo, observando nessa imagem os navios com a bandeira da Inglaterra, a bandeira do Reino Unido, do Brasil, que liderava esta tríplice, e a destruição material e de vidas do Paraguai. No decorrer da guerra, quando as tropas aliadas invadiram o território paraguaio, cometendo um grande genocídio contra a população, inclusive civil, que foi bastante afetada nessa guerra, o Caxias chegou mesmo, o Duque de Caxias, que comandou as tropas da Tríplice Aliança nessa guerra, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, que comandava as tropas da Tríplice Aliança, chegou mesmo a propor ao governo Dom Pedro II que se firmasse um acordo de paz com o Paraguai, porém o imperador rejeitou a proposta por desconfiar das intenções futuras do Solano Lopes. Entre outras batalhas, a Batalha do Avaí e a última batalha, quando as tropas aliadas estavam bem na proximidade de Assunção, o ditador Solano Lopes, com parte de sua tropa, resolveu fugir para o norte do Paraguai, na região de Cerro Corá. E lá, eles em fuga, foi encontrado por tropas da Tríplice Aliança. Seria a Batalha de Cerro Corá, a última grande batalha, onde de um lado 4.500 soldados aliados contra apenas 450 paraguaios. Foi nesse embate que houve a morte de Solano Lopes. O filho de Solano Lopes também foi morto, Panchito, foi morto por soldados enquanto fugia com sua mãe, Elisa Alicia, a esposa de Solano Lopes. No dia 1º de março de 1970 foi a morte de Lopes. Ele é morto em Cerro Corá com um golpe de lança desferido pelo brasileiro José Francisco Lacerda e por um tiro de fuzil, terminando assim a longa guerra do Paraguai. O ditador caiu nas margens do arroio Aquidabã, com os pés dentro d'água, e, estando nesta posição, o general Câmara intimou a render-se, obtendo como resposta a frase: "Não lhe entrego a minha espada. Morro com minha espada e pela minha pátria." Um soldado brasileiro tentou tirar-lhe a espada, caindo novamente o ditador na água, e neste momento um outro soldado que estava atrás de Câmara disparou um tiro à revelia, acelerando a morte do ditador Solano Lopes. É o fim da Guerra do Paraguai, a derrota da Guerra do Paraguai e o resultado desastroso para o Paraguai. 75% de sua população, inclusive grande parte da população civil, morreu nessa guerra. Muito bem mostrado nessa imagem, onde mostra a viúva paraguaia, uma mulher, parece estar grávida e triste, parece ter perdido sua família, seu esposo na guerra, a bandeira do Paraguai soterrada, de perdas humanas e destruição material. Os resultados foi que o Paraguai saiu praticamente destruído com essa guerra, com 75% de sua população morta. O Brasil, o exército saiu vitorioso, porém o Brasil saiu endividado nessa guerra, né? Gastou bastante, perdas na guerra de 50 mil homens, e despesas, débitos, sobretudo aos cofres ingleses, né? Os empréstimos que foram feitos pela Inglaterra, a Tríplice Entente. Tanto o Brasil quanto a Argentina e o Uruguai saíram endividados em relação à Inglaterra. Foi assegurado a esses países a livre navegação da Bacia Platina. O exército brasileiro saiu super fortalecido da guerra. Inclusive, o exército volta com ideais republicanos e abolicionistas. Isso vai contrapor a estrutura política brasileira, que tinha por base uma economia escrava e o sistema monárquico de governo. Portanto, vai crescer após a Guerra do Paraguai as ideias antimonarquistas, que nós vamos estar fortalecendo esses eventos
na próxima videoaula com a decadência da monarquia. Vamos aqui mais uma vez orientar nossos alunos a se utilizar do sistema Farias Brito de ensino, a nossa plataforma, segundo ano. Lembrá-los que nós estamos ainda no volume 1, segundo reinado, e no nosso livro-texto, os alunos devem praticar, né? Oriento a praticar os exercícios que ficam entre as páginas 128 a 130. Forte abraço a todos e até a próxima videoaula.